é massagem, então? É um conjunto de manobras que, a partir do toque, desempenham a função de estimular o organismo humano, os eventos fisiológicos que influenciam os estados emocionais e físicos do paciente. Essa é uma definição, tá? Vocês vão conseguir, ao longo do tempo desse curso, ver que a massagem, ela tem a gente tem um jeito de trabalhar com a massagem que não é só o toque. Tudo começa na ambientação, na climatização, como a gente fala com o paciente. Então a gente pega assim uma definição de massagem, como eu falei, que é o ato de friccionar, e também que é um conjunto de manobras que a partir do toque desempenham essa função. Mas não é só isso, não é só o toque. E vocês vão ver ao longo do curso que a gente precisa pensar em muitas coisas para proporcionar uma experiência para o nosso cliente, para o nosso paciente ali na maca. Não é só o toque. Então presta bastante atenção, principalmente nessa aula 1, que eu vou falar para vocês tudo que a gente faz para deixar a massagem com esse toque de experiência e não só como algo que a pessoa compra, como um serviço, certo? Vamos lá. A massagem pode estimular ou acalmar o sistema nervoso. Quando é que ela estimula? Quando a gente está falando de uma massagem esportiva, quando a gente está falando de uma massagem modeladora. E quando é que ela acalma? Quando a gente está falando de uma massagem terapêutica ou de uma massagem relaxante. Então ela pode fazer ou estímulo ou acalmar, ou deixar ali a gente mais relaxado, com menos estresse. E isso é importante a gente saber por quê. Lembra que eu falei que a gente vai diferenciar massagem relaxante de massagem terapêutica basicamente pelo que a gente vai oferecer, pelo que a gente vai fazer? Então, quando uma pessoa tá ali, você já percebeu que o cliente não tá com dor, que o cliente não tem nada pra gente procurar ali de ponto gatilho, e ele quer uma sessão de relaxamento, a gente não vai ficar dando estímulo para ele para ativar a circulação sanguínea, para fazer o metabolismo dele acelerar. A gente não vai fazer nada disso. Então a gente precisa saber que ou a gente vai acalmar ou a gente vai estimular. Nossa, Bia, mas é muito difícil a gente fazer isso, é muito difícil a gente saber diferenciar. Não, não é. Só prestar atenção no que aquela pessoa procura. Isso é parte do seu serviço, é uma parte que vai determinar se a pessoa vai voltar, se ela vai te indicar para alguém, né? Vocês sabem que eu gosto de sempre colocar essa parte também para vocês conseguirem os clientes, para vocês conseguirem se divulgar. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E essa é uma parte importante, você saber ler o que o seu cliente quer, para você trazer ele para você e também fazer com que ele traga mais pacientes, mais clientes para você. Então sempre presta atenção no que ele está te pedindo. Claro que você tem o poder de avaliar, de saber o que ele precisa, até mais que ele, mas presta atenção no que ele está te dizendo. Se ele quer uma massagem relaxante, você vai deixar tudo para acalmar o sistema dele, para ele sair de lá, sabe, dormindo quase. Se ele tá com muita dor, se você sabe que ele precisa de alívio, liberar ponto gatilho, sabe que ele voltou, por exemplo, de uma semana super estressante, de uma corrida, você sabe que você vai precisar estimular para levar mais sangue para essa região, para desativar esses pontos. Se você ainda não sabe o que é um ponto gatilho, calma que a gente vai chegar nisso, tá? Dependendo de cada caso, a gente vai ajudar a diminuir o cansaço, reduzir as dores ou recuperar o corpo. Ou recuperar. Vamos falar sobre os efeitos fisiológicos da massagem. Quando a gente vai proporcionar esse relaxamento, essa recuperação, esse estímulo, a gente vai entregar respostas. A gente vai entregar, estímulos, o nosso corpo vai entregar de volta as respostas. Isso a gente vai chamar de efeito fisiológico. Então, toda ação que o terapeuta tem no corpo do paciente, ele vai receber uma resposta daquele corpo, entendeu?
Bom, quais são os efeitos principais? E são os efeitos que eu sempre digo, vocês precisam saber explicar isso para o seu cliente. Por quê? Às vezes, a pessoa ela sabe que ela precisa de uma massagem, ela sabe que ela quer uma massagem, mas ela te pergunta, ela te questiona, mas qual a diferença que vai fazer? Eu preciso fazer uma massagem por quê? E é essa parte aqui, os efeitos fisiológicos, que vocês precisam saber e explicar para eles. Então vamos lá, o que você vai falar? E que é verdade, tá? O aumento da circulação sanguínea e linfática. Então, isso eu tenho falado para vocês aí nessa primeira parte o tempo inteiro. Quando a gente vai fazendo as manobras, os toques, a gente vai ter essa resposta aqui. Então, a gente vai levar mais sangue para as regiões, principalmente para a região que a gente quer trabalhar, músculo. Então, a gente vai aumentar a circulação, isso acelera, tá? Não é que a gente vai aumentar a quantidade, a gente vai aumentar o ritmo. Então, a gente vai aumentar a velocidade da circulação sanguínea, também da circulação linfática, porque uma depende da outra, né? Elas trabalham em conjunto, e fazendo isso, a gente vai aliviar a tensão, a gente vai conseguir tirar esses pontos gatilhos, e isso é uma parte muito importante de você explicar para o seu cliente, porque às vezes, pela pressão, pela manobra, ele acaba ficando mais avermelhado, a pele fica vermelha. Isso a gente chama de hiperemia. E aí é legal a gente saber explicar, falar, olha, isso acontece porque aumenta a sua circulação sanguínea ali, e tá tudo bem, depois de alguns segundos, depois de alguns minutos que acabar a massagem, isso vai voltar. Né? É importante a gente, como terapeuta, saber também que isso acontece, mas que a gente não pode machucar o paciente. Então, por mais que às vezes a gente vai ter que usar uma pressão mais intensa, que a gente nunca fala força, tá? Mais força, menos força. A gente sempre vai falar pressão. Mas para você entender, a gente está falando de força, tá? O quanto de força a gente vai usar. Mas na massagem a gente chama isso de pressão. A gente nunca vai usar uma pressão tão forte que machuque, que cause um hematoma, tá? Então, hematoma é diferente de hiperemia. Hiperemia é o aumento da circulação, é o aumento do ritmo da circulação sanguínea no local. O hematoma é machucado. Hematoma quer dizer que a gente machucou os vasinhos ali. E isso a gente não faz, a gente não chega nessa pressão. Tá bom? Então é importante a gente saber explicar para o nosso paciente que isso vai acontecer, que ele vai sofrer uma hiperemia, e é importante a gente saber que a hiperemia é diferente de hematoma, que a gente não usa pressão tão forte, tá? O que mais que tem de efeito fisiológico? O aumento do fluxo de nutrientes. Por quê? Porque isso faz parte lá da circulação linfática. Então, a partir do momento que a gente consegue aumentar a circulação linfática, a gente consegue aumentar o fluxo de nutrientes. Isso é bom para o nosso organismo. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Que mais? Remoção dos produtos catabólicos e metabólicos também pela ação do sistema linfático. Melhora e redução dos edemas também pelo mesmo sistema. E o aumento da elasticidade do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido mais firme, mais rígido no nosso corpo. E a gente consegue aumentar essa elasticidade e algumas pessoas, alguns estudiosos da massagem, dizem que a gente consegue aumentar um pouquinho da flexibilidade dos nossos tecidos a partir destas manobras. Isso não tem uma comprovação, assim, com uma base super sólida pra gente falar, isso realmente acontece. Mas, uma coisa é verdade, um paciente que chega ali mais travado, um paciente que chega com uma dor, ele cria uma postura que a gente chama de postura antálgica, que é uma postura que ele adota para não sentir dor. Então imagina, se você sente dor quando você ficar com a coluna super retinha, o que você vai fazer para não sentir dor? Adotar uma postura antálgica, ficar mais encurvadinho. E aí, quando a gente faz a massagem e a gente libera esses pontos e reduz essa dor, ele tem uma melhora nessa elasticidade dos tecidos que antes estavam todos presos por conta desses pontos, entenderam? Então isso a gente gosta de dizer que realmente acontece, porque quando a gente testa isso antes e depois da massagem, dá certo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar.
O que é mais importante nos efeitos fisiológicos? Também é uma parte que vocês têm que saber explicar e que vocês precisam usar como forma de venda. Então, além de ser um efeito fisiológico, também é um benefício. Daqui a pouco eu vou passar uma listinha de benefícios para vocês. E benefício eu sempre falo, benefício é o que a gente usa para fazer propaganda, mas os efeitos fisiológicos, sempre que vocês forem procurar qualquer coisa sobre massagem, em livros ou em artigos, vocês vão procurar por essas palavras-chave, efeitos fisiológicos da massagem. Por quê? Porque tudo isso aqui são coisas que a gente já sabe que realmente acontece e o paciente precisa saber disso. Então, aprendam a falar sobre os efeitos que a massagem tem no corpo do seu cliente. Qual um dos mais importantes, que ainda ajuda a gente na hora da venda? O alívio da dor. Porque, geralmente, quem vem procurar massagem ou está com muita dor ou quer relaxar. E quem está com dor e procura massagem quer saber como é que esse alívio acontece. Fala, tá, mas o que a massagem vai fazer que vai aliviar? São todos os clientes que vão te perguntar? Não, porque tem cliente que faz massagem há muitos anos, tem cliente que já sabe o que está acontecendo e tem cliente que vai fazer a primeira vez. Então, a gente sempre precisa saber explicar. Sobre o alívio da dor, a gente vai falar especificamente sobre ele já já. Então, passando para os outros efeitos, a gente tem também o aumento do movimento das articulações, a gente tem estimulação da atividade muscular, estimulação ou melhora das funções viscerais. Essa é uma manobra que, inclusive, a gente vai aprender na prática. E tem uma bem importante, que é a promoção do relaxamento local e geral. Então, além da gente trabalhar aquela região que está com dor, que realmente precisa ali do estímulo, que precisa liberar um ponto gatilho, a gente consegue fazer um relaxamento geral. Aqui a gente está falando de relaxamento muscular, tá? Então, vou até colocar aqui para vocês. A gente está falando de um relaxamento muscular. Então, o músculo ou ele fica tenso, ou ele está contraído, ou ele está relaxado. E aqui a gente está falando de relaxamento muscular e não de relaxamento, sabe quando a gente fala, eu tô relaxado hoje, que é o contrário de estressado, por exemplo. A gente está falando de relaxamento muscular mesmo, tá? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.